Boa noite, igreja. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Graças a Deus, né? Glória a Deus, uma felicidade muito grande, né? Estarmos na casa do nosso Senhor. Quem está feliz aí, diga amém. Amém. Glória a Deus, eu também estou muito feliz, né, de estar aqui e principalmente levando hoje, né, a mensagem, né? Um desafio muito grande, levando a mensagem para os irmãos. Toda vez que a gente vem aqui, sempre dá um friozinho na barriga, né? Apesar de a gente investigar perfeito, pegar os empurrões com meio de segurança, mas sempre que a gente vem pregar daquele friozinho na barriga, glória a Deus. Mas hoje nós vamos estudar, nós vamos ver aqui um pouco, né, a natureza do homem. A mensagem que hoje Deus, né, deu essa missão para passar para a igreja, né? Glória a Deus, a natureza do homem. Mas antes da gente começar, bora, né, fazer uma pequena oração. Senhor Deus, Pai, que habita nos altos céus, muito obrigado, Senhor, pela vida, muito obrigado pela saúde, muito obrigado porque você trouxe a gente aqui em paz, e abençoe, Senhor, que a gente possa sair daqui diferente, não como a gente chegou, mas transformado com a Tua palavra, com o poder do Espírito Santo. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Então, como eu falei, a natureza do homem, né? Como é que o homem surgiu? Esse debate, né? Essa discussão, religião versus a ciência, né? Que muita gente vê e ouve, a natureza do homem. Olha aí, a origem do homem. A gente vai ver aqui alguns slides, tá? Aqui, ó, embora eu ia crer que o homem se originou das formas inferiores de vida animal e é o resultado de processos naturais que se estendeu ao longo de bilhões de anos, semelhante ideia não pode de forma alguma ser harmonizada com o relato bíblico. Vamos abrir a nossa Bíblia, que Deus tem a sua espada, tá? Pegue a sua espada. Lá no Gênesis, no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, tá? Quem encontrou, diga amém. Gênesis 1. Olha, aqui em Gênesis já vem falando, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, né? Então, aqui logo em Gênesis a gente vê, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, né? Agora não tem relógio ali na parede, acho que pode estar ligado, pode? Hoje? Pode, irmão? Vamos embora, amém. Aqui, ó, Deus criou o homem. Como a gente viu aqui, né, no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus criou o homem. A origem da raça humana é encontrada no princípio divino. Façamos do homem a nossa imagem. O verbo pronome aparece no plural, indicando o tritarismo da divindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né? Gênesis 1, 26. Gênesis 1, 26. Bem pertinho. Também disse Deus, façamos do homem a nossa imagem. Como está aqui, está no plural, né? Façamos do homem a nossa imagem. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né? Então estavam lá reunidos para formar, né, o homem, a imagem de Deus. Amém? Continuando. Conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rasteiam pela terra. Criou Deus, pois, o homem a sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher. Então Deus formou o homem, né? Quando a gente fala homem, é homem e mulher. A imagem e a sua semelhança. A exaltada posição do homem. Aqui, ó, a criação do homem representou o homem mais alto de todo o processo de criação. Deus incluiu o homem, criado à imagem do soberano Deus, de tomar conta do planeta, terra e toda a vida animal. Né? Como a gente pode ver aí, que Deus formou o homem, pode voltar lá, seu pai. Deus formou o homem, né, para administrar a terra, né? Para governar a terra. A primeira missão que Deus deu para o homem, qual foi?
ele é o governador da terra, ele que administrava a terra. Olha só, imagina só o intelecto do homem. Dar nome para todos os animais e não esquecer desses nomes, né? A gente pode nomear aqui 10 coisas, 10 coisas geralmente vai esquecer, né? A primeira, mas o homem, Adão, não esqueceu. Ele colocou nomes em todos os animais. Deus deu essa capacidade para ele antes do pecado, né? Pode passar. Homem, alma vivente. A equação estruturística é muito clara. O pó da terra é elemento terrestre, né? Elemento terrestre é o pó, o barro, né? Mas fôlego de vida, ser vivente ou alma vivente. A união dos elementos da terra com o fôlego de vida resultou numa criatura vivente, ou alma. Lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, acompanha na sua Bíblia aí. Fala assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou na narina o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente, né? O homem passou a ser uma alma vivente, como vem falando, está aqui no slide, né? Deus, né, tudo indica que Deus mudou o ser, né, o pó da terra, o barro mudou, ele fez ali o homem e lhe soprou o fôlego de vida na narina, né? E a partir desse momento ele passou a ser uma alma vivente, né, como vem falando aqui. Então, o que nós somos? Nós somos uma alma vivente, né? Nós somos uma alma. Deus não fez assim, fazer o homem, aí depois eu vou colocar uma alma nele. Deus não fez isso. Nós somos uma alma. Quando fala de alma, fala de pessoa, né? Então não existe isso de que quando a pessoa vai morrer, ela morre, aí a alma vai para algum lugar, vai encarnar em alguém. Existe isso? Não, não existe. Deus tomou o homem com fôlego de vida, lhe soprou nas narinas, e nós passamos a ser uma alma vivente na terra, certo? Então, quando o homem fala alma na vida, é nós, alma, homem, fôlego de vida. Homem é alma vivente. É importante destacar que a Bíblia afirma que o homem passou a ser alma vivente. Coisa alguma no relatório da criação diga que o homem recebeu uma alma, alguma espécie de entidade separada aqui na criação foi unida ao corpo do homem, né? Como eu falei, Deus não fez o corpo da alma. Nós somos uma alma, né? Uma alma vivente, como está aqui em Gênesis, né? E o homem passou a ser alma vivente. Então a gente descarta aquela possibilidade, né? Porque a alma foi encarnou ali em alguém, né? Essa pessoa serve. Olha na sua página. Uma unidade divisível. Significado bíblico de alma. A evidência bíblica indica que por vezes refere que podem referir-se a toda a pessoa, enquanto outras oportunidades dele se restringe a aspectos particulares do homem, tais como afeições, emoções, apetite e sentimento, qual forma de utilização. Contudo, de nenhuma maneira ele mostra que o ser humano é composto de duas partes distintas. O corpo e a alma existem em conjunto, ambos formam uma união indivisível, certo? Corpo e alma são a mesma coisa, correto? É passado. Significado bíblico de espírito, tal como ocorre com Cachu, não há coisa alguma inerente à palavra do Deus que possa notar uma entidade capaz de existência consciente separada do corpo. Passado. Unidade de corpo, alma e espírito, união dupla. Embora a Bíblia veja a natureza do homem como uma unidade, ela não define precisamente o relacionamento com alma e espírito. Por isso, alma e espírito são usados como sinônimo. Em certo momento, o homem é caracterizado por corpo e alma, em outro momento, corpo e espírito. Pode passar. Pode passar. Aqui Paulo vem falando, né? Paulo, que falou da união dupla de corpo e espírito, também falou em termos de uma unidade tripla, que pode ser compreendido como o mais elevado princípio, inteligência e pensamento, alma, quando considerada separadamente do espírito. Podemos entender a função da natureza humana, que encontra sua expressão através de instinto, emoções e desejos. Corpo, alma
Deus estiver criticado, com certeza vai afetar outros dois, né? Se você estiver na vida espiritual, passando algum problema, alguma coisa, né? outras partes também, o físico e o mental, né? Também vão ser atingidos, né? Então, esses três estão juntos, físico, mental e espiritual. E nós, né, como irmãos, conhecedores da palavra, na verdade, tem que trabalhar sempre esses três: nosso físico, mental e espiritual. Vocês não estão entendendo? Estão acompanhando? Amém? Glória a Deus. Criado a imagem e semelhança de Deus. Tem sido frequentemente sugerido que as dimensões moral e espiritual do homem revelam algo a respeito da natureza moral e espiritual dele. Uma vez, porém, que a Bíblia ensina que o homem representa uma unidade indivisível de corpo frente às características físicas do homem devem também, em certa medida, refletir a imagem de Deus, né? Como diz aqui, como feito a imagem e semelhança de Deus, né? Isto é, imagem e semelhança do macaco. Quantos aqui acreditam que nós vemos do macaco? Né? Milhões e milhões de anos, já vem surgindo, aí vem macaco, depois vem o homem sapinho, assim se transformou até nós. Alguém aqui acredita? Tem essa teoria, né? Essa teoria da criação do universo, né? Milhões de anos, aí surgiu a célula multiplicadora, né? Aí vem passando milhões e milhões de anos, e veio o macaco, vai até chegar a nós, né? Essa é uma das teorias da ciência, né? Mas como a gente está vendo aqui, nós fomos feitos a imagem e semelhança de Deus, né? A semelhança. Você sabemos dizer se é 100%, né? Ou se é 50%, mas existe uma imagem e semelhança de Deus. Amém? Amém. Pode passar a sua frase. Criado para ser o administrador do ambiente, foi na qualidade de representante de Deus que o homem foi colocado como regente das formas inferiores de vida. Portanto, não somos vítimas das circunstâncias, dominados pelas coisas do ambiente. Pelo contrário, Deus nos comissionou a contribuirmos positivamente para a configuração do ambiente, ao utilizarmos cada situação para levar a realização da vontade de Deus, né? Então, nós estamos aqui para levar a mensagem, né, a vontade de Deus. Vai passando. Criado por mortalidade profissional. Na criação, os nossos primeiros pais receberam a imortalidade. Embora a sua conservação estivesse condicionada à obediência, tendo recebido acesso à água da vida, destinava-se a viver para sempre. A única forma pela qual poderia alcançar seu estado de imortalidade seria através da transgressão. Então, no começo, o homem, né, recebeu a imortalidade, certo? Amém? Glória a Deus. Só que Deus colocou ele no paraíso, né? Deus fez o paraíso perfeito, né? Fez tudo, a criação, fez o homem perfeitamente, colocou no jardim do Éden. Porém, ele colocou ele numa árvore, né? A árvore conhecedora do bem e do mal. E o que Deus disse para o homem? De toda a árvore do jardim vocês podem comer, de todas. Eu acredito que né? Do fruto vocês podem comer de todas. Porém, da árvore do conhecimento do bem e do mal que está no meio do jardim, vocês jamais podem tocar. Vocês jamais podem, né, comer dessa árvore. E se vocês comerem dessa árvore, vocês vão morrer, né? O homem poderia continuar no jardim do Éden sendo mortal. Deus colocou essa árvore lá. Deus poderia ter evitado? Poderia. Lógico que poderia ter evitado, né? Ele poderia ter tirado a árvore lá, ter deixado tudo perfeito, né? Só, né, que Deus quer que cada um de nós vá por ele por amor e não por obrigação, né? Deus colocou lá, aqui, para Adão e Eva fazer a escolha. Você não pode obrigar
obrigar seu marido, sua esposa, seu filho a amar você, né? Não pode, tem que ser de coração. Faz também. A origem, confiando em seus sentimentos, ao invés de confiar na palavra de Deus, Eva rompeu sua dependência de Deus, a queda da raça humana. Portanto, quem foi a primeira experiência, quem foi a oportunidade subsequente, foi caracterizada pela queda da fé, Deus e sua palavra. Né? Então, entrou o pecado, a Eva pecou com alguém. Primeiramente, ela duvidou da palavra de Deus. Né? A cobra, a mais sagaz de todos os animais, chegou lá com ela, né? Olha, tem aqui uma frutinha boa para você. Né? Eva viu que a fruta era boa, o inimigo não vai dar coisa feia. O inimigo vai dar coisa feia? Se ele der coisa feia para você, você vai pegar? Com certeza não. Então Eva viu, gostou da fruta, né? Pode dizer que era a fruta, né? de uma maçã, e comeu a maçã. Consequência imediata. A primeira consequência do pecado foi a alteração da natureza humana, a qual afetou os relacionamentos interpessoais, mesmo o relacionamento de Adão e Eva e com Deus. Né? Quando entrou o pecado, a primeira consequência foi a relação deles dois, casal, né? Marido e mulher. Quando Deus, né? Chegando no pôr do sol, Deus ia ver Adão, chegando lá, Deus chamou Adão, né? Adão. E o Adão já foi se esconder, já foi correr, né? Se esconder de Deus. E mais uma vez, Adão, cadê você? Eu me escondi. Aí, mas Adão, você comeu do fruto que eu proibi você de comer, Adão? Aí Adão disse, olha o que Adão disse, já colocou a culpa na mulher, né? Aí a primeira consequência. A mulher que me deste, tua esposa, me deu o fruto para me comer. Então Adão já jogou para cima de Eva. Consequência imediata, definição de pecado. A definição bíblica do pecado o apresenta como a transgressão da lei, uma falha das ações de qualquer um, que sabe que deve fazer o bem e não faz, bem como aquilo que não provém de fé. Né? Então, a definição de pecado, a pessoa que sabe o que tem que fazer, né? Fazer o bem, mas não faz. A transgressão da lei. O pecado é culpa. O pecado produz culpa, sob a perspectiva bíblica. Culpa significa que alguém que cometeu o pecado está sujeito à punição, né? Então, quando você comete o pecado, você se sente culpado. Na verdade, nós somos da igreja. Vê que a gente já pisou fora da faixa, o que acontece? Eu sente aquela culpa, eu errei, eu vou ali pedir perdão para Deus, vou ali para o meu quarto, né? E com isso vem, né, as consequências do pecado. Consequência imediata, centro de controle, a sede do pecado. É aquilo que a Bíblia identifica como coração, o mesmo que hoje chamamos de mente, o coração. Procede a saída da vida. Pecaminosidade universal. A história revela que os descendentes de Adão compartilharam a pecaminosidade de sua natureza, né? Então, o que aconteceu? Caim matou Abel. É isso? Então, a descendência de Adão, né? Primeira morte ali, né? Caim ali viu que Abel deu o melhor, né? O sacrifício, Deus gostou tudo dele, então ele foi lá e tirou a vida dele. Olha, até as crianças já vêm com a natureza, né? A natureza de mal, pecaminosa, já carrega, né? Esse lado mal. A Valentina, eu vejo que ela carrega, ela fica batendo no vizinho dela, ela baixa na casa do vizinho dela, porque as crianças já vêm com esse lado mal. Pode passar. Raio de esperança, a despeito da queda, resta ainda um senso de dignidade humana. Embora obliterada a semelhança divina não foi totalmente extinta, embora decaído, o rufo pecaminoso, o homem ainda é o representante de Deus da terra. Né? Apesar de tudo, né? Do homem ter pecado, de ter errado, né? De ter entrado em pecado no mundo, o homem representa
Agora vamos mais aqui em João, aprenda essa Bíblia aqui em João, no capítulo 14. Procure aí na sua Bíblia. João 14, capítulo 14, versículo 1. Tem mais uma hora aqui. Pega mais uma hora aí? Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. Então, como a gente fez aqui um resumo, que na verdade se estudar muito profundo, né? Tem muita coisa para estudar. A respeito da natureza do homem. A gente viu aqui que quem fez o homem foi Deus, né? Fez a sua imagem e a sua semelhança. Não fez a semelhança, nem fez parecido com um animal. Fez a sua semelhança. Amém? E o homem falhou, né? O pecado entrou no mundo e veio as consequências, né, desse pecado. Mas aqui em João 14, os discípulos também estavam agitados, né? E Jesus fala aqui que Jesus conforta os discípulos. Então, quando você estiver triste, né, quando alguma coisa te abalar, quando você estiver pensando, né, quando você estiver passando pela provação, por aquele problema, pela dificuldade, não esqueça que Deus fez o homem, a mulher, a semelhança de Deus. E Ele deixa essa mensagem para mim e deixa essa mensagem para você também. Fala assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai é muita morada. Se assim não for, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. De repente, todos agora. Essa mensagem maravilhosa que Deus deixa para a gente. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu teria dito: vou preparar um lugar. E quando eu for e vos preparar um lugar, eu receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, para que onde Deus está, Jesus, que fez a gente, estejais vós também. Então Deus foi preparar um lugar. Para quê? Para receber a gente, para que a gente possa estar em comunhão e uma felicidade eterna. Para cada um da gente que perdeu aquele ente querido, reencontrar com ele no céu. Amém? Meu Deus, também do céu do céu, muito obrigado, Pai, pela vida. Muito obrigado, Senhor, pela essa palavra que você trouxe hoje para cada um de nós. Venha, Senhor, cravar essa palavra nos nossos corações como uma espada de Deus mesmo. Abençoe, Senhor, que nós possamos ser generais do teu reino, da fé, da força de vontade, que cada dia a gente possa te buscar mais, orando, lendo a Bíblia, e cada dia a gente possa estar mais perto de ti, te aguardando, para que um dia a gente possa estar junto, morando na nossa celestial. Muito obrigado por tudo. Leve cada um de nós em paz para nossos lares. E abençoe, Senhor, que a semana seja uma semana abençoada. Vá na frente, Senhor, tirando todos os problemas, tirando todas as dificuldades, tirando o mal. Protege cada um de nós, protege nossos familiares, nossos entes queridos. Entregamos nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém.